Em 2018, eu saí com uma mochila nas costas, fui para Santiago. De Santiago, eu fui para a Patagônia chilena, para o Parque Nacional das Torres del Paine. E de lá eu vi um fluxo muito grande de pessoas indo para a Argentina. E para quem não sabe, a Patagônia chilena ali faz fronteira com a Patagônia argentina. Então, de Torres del Paine para El Calafate, El Chaltén, são lugares assim meio que perto. Acho que dá umas 3 horas até El Calafate e mais talvez mais umas 3 horas até o Chaltén. Então eu vi esse fluxo muito grande de pessoas saindo de Torres del Paine, que é um parque que tem lá na Patagônia chilena, e só que é um parque muito caro e muito elitizado, né? Então, assim, você paga. É tudo muito caro lá dentro, tanto para você dormir. Eu acampei lá em Torres del Paine e eu vi esse fluxo de pessoas saindo de Torres del Paine e indo para Chaltén. E eu comecei a ficar curiosa sobre esse lugar. Eu não tinha nada programado, ainda faltavam uns 4 dias para terminar minha viagem. Então eu comprei a passagem de ônibus e resolvi conhecer Chaltén. Nessa parte, eu descobri que antes de Chaltén tinha El Calafate. Tinha o Perito Moreno, que é um dos pontos turísticos assim, mais frequentados da Argentina. Eu falei, beleza, então no meio do caminho eu vou parar, vou em El Calafate, vou visitar o Perito Moreno, e depois, que é um glaciar maravilhoso, e depois eu vou para Chaltén. Então eu deixei apenas 3 dias, 2 dias para Chaltén. E foi uma viagem assim de última hora, né? Em cima da hora, então não tinha muito tempo, não tinha muita programação. E eu fiz com acampamento, né? Para quem não sabe, Chaltén é uma cidadezinha pequenininha que fica lá na Argentina. Ela começou com uma vila na entrada do Parque Nacional Los Glaciares. Depois, em 1985, se eu não me engano, ela se tornou uma cidade. E é uma cidade feita estrategicamente na entrada do Parque Nacional Los Glaciares, que é para receber os turistas que gostam desse estilo de aventura, trekking, escalada. As escaladas de lá, elas são umas escaladas, assim, daquelas agulhas enormes, bem exigentes, né? Inclusive, a Fabíola vai falar um pouquinho sobre escalada, porque também tem escalada, assim, mais tranquila, né? E tem aquelas escaladas bem exigentes, que é considerado um dos picos de escaladas mais desejados do mundo. Sim, e lá eu aluguei todos os equipamentos que eu precisava, que são os equipamentos de camping, e fui acampar. O mais legal é que, além da Argentina ela ser mais barato que Chile, o parque ele é completamente de graça. Então, você pode acampar quantos dias você quiser dentro do parque. Não tem toda aquela estrutura, né, que de abrigo. Tem abrigo, né? Não, desculpa. Não tem abrigo, não tem toda aquela estrutura de abrigo. Então, é um acampamento selvagem, mas tem um lugar certinho para você acampar. As trilhas são muito bem marcadas. Então, é muito tranquilo fazer essa viagem da maneira que eu fiz. Eu vou falar um pouquinho dessa viagem depois. Eu tô falando aqui para dar tempo de vocês entrarem, que eu vou chamar a Fabíola também para vir conversar, tá? A minha viagem foi uma viagem independente e sozinha, né? A minha viagem eu também fez trekking, né? Então eu não fiquei na cidade, eu não curti restaurantes, hostel, eu não sei falar como é que é essa questão da cidade de Chaltén. Então eu trouxe a Fabíola para ela trazer essas informações mais precisas para vocês, porque ela fez todas as trilhas que ela fez bate e volta. A minha experiência já foi acampando no parque, tá? Eu vou chamar ela aqui então, acho que já deu tempo. A Bela foi recentemente pra lá e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi essa viagem. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra galera. Tem aí uns 5 anos que eu faço trilha, mais ou menos, é uma coisa recente. E escalada tem 2 anos e pouco, digamos assim. Então, eu procuro sempre, especialmente na temporada que a gente está quase aí, fazer as viagens e aproveitar o máximo possível escalando, fazendo trilha, que é o que, assim, o tempo tá mais propício, né? Então, eu divido meu tempo entre as atividades outdoor que eu gosto, que não é só escalada, né? Trilha, bike, essas coisas. É muito legal porque depois você segue lá o Instagram dela, vou colocar aqui na descrição, deixar seu like salva, para vocês verem e acompanharem também, porque ela é bem diversificada, ela faz várias coisas, então é bem interessante acompanhar. Bem, Fabíola, já vou começar aqui com a primeira pergunta. O que te motivou a escolher o Chaltén na Argentina como destino? De um amigo que tinha ido para a Islândia, e eu conversando com ele, ele falou que o melhor, assim, o lugar melhor que ele já foi El Chaltén. E aí foi onde eu falei pro meu namorado, vamos em El Chaltén no carnaval? Aí ele falou assim, vamos. Então aí a gente começou a organizar tudo, né? Que aí dava pra fazer muita coisa por conta própria.
Então foi isso. O mais legal é que não é tão longe também, né? Às vezes a gente vai para os lugares tão longe, que eu falo assim, fora do país, e Chaltén realmente, de toda, foi o lugar que eu deixei por último para conhecer quando eu fiz minha viagem, eu fiquei 17 dias viajando. Então, primeiro eu fui para Santiago, aí fiquei lá em Santiago gastando um hotel, mas depois eu fui para Torres del Paine, deixei Chaltén por último, deixei apenas 3 dias para Chaltén. Então, assim, eu me arrependi demais, eu queria ter conhecido esse lugar antes também, ter passado mais tempo, mas eu tive que voltar. Então, galera, é uma bela de uma oportunidade de você conhecer um lugar que eu considero, assim, um lugar que tem um preço justo, né? Um preço bom, e que também não é tão longe. E a gente vai falar sobre quanto custou essa viagem no final dessa live. Então, fica aqui, porque a Fabíola vai contar quanto que ela gastou. E esse valor é atualizado para 2023, tá? Então, ela foi agora aí em fevereiro. Uma das grandes dúvidas, assim, que as pessoas têm com relação a essa viagem, principalmente quando inclui neve, dá um certo gritinho, né? A gente vê neve e já pensa em frio. Qual a melhor época para visitar? Eu já fiz quando eu fui fazer uma pesquisa, a melhor época para visitar são os meses de novembro a março. Eu fui no mês de outubro e eu achei ok, assim, a temperatura estava legal, mas eu não indico em outubro, porque eu peguei algumas lagunas congeladas, por exemplo, a Laguna de los Três, ela estava completamente gelada. A temperatura foi muito boa, fez sol durante o dia. Eu até fiz trekking com segunda pele, não precisei usar vários casacos. Mas enfim, algumas lagunas estavam congeladas. Você foi agora em fevereiro, como é que foi a temperatura? Eu não peguei uma janela boa, assim, de tempo, isso é fato. Embora tenha sido a melhor época para ir, né? Então eu peguei bastante nuvem, tava ventando muito. Foi uma época de muito vento, assim, vento. Eu nunca tinha visto vento daquele, tá? Porque é um vento que derruba as pessoas mesmo. Tinha a menina passou do nosso lado com cargueira, ela caiu com uma rajada de vento. Então, assim, é um vento muito forte, empurra mesmo, empurra muito. E com relação à temperatura, também estava ok. A gente pegou sol durante o dia. A gente só pegou tempo mais ruim quando a gente se aproximava dos glaciares mesmo, tá? Assim, teve momentos que eu senti também calor. Fiz com blusa só aquelas de segunda pele mesmo, normal. Mas tinha momentos quando a gente chegava perto das glaciares que a gente tinha que colocar casaco, capa de chuva, porque às vezes chovia e às vezes caía aquela neve bem fininha, sabe? Assim, no geral, as trilhas dentro da cidade, que a cidade parece que existe microclimas, né? Dentro da cidade tava sol, mas você chegava perto das torres, da Laguna de los Três, já tava outro tempo completamente diferente. Então é isso. Às vezes a gente ficava até doido pra sair e voltar logo pra cidade, que lá tinha sol. Então, assim, é muita sorte. Teve uma menina que acabou de responder, tinha uma foto, né? Comentou numa foto falando que tá lá agora e o clima tá perfeito. E quando eu entrei nas fotos dela, tá assim, tá sol e a vegetação tá toda colorida, sabe? Tá muito bonito. Quando eu fui, como tava, o gelo tava sumindo, né? Então ainda tava aquela vegetação meio ressecada, assim, e depois, né, que ela vai criar as flores e ficar mais colorida. Então, com relação à vegetação, eu acho que essa época, assim, de fevereiro, março, abril, deve ficar mais bonito. Porque na época que eu fui, tava tudo meio seco ainda, assim, porque tava ainda meio congelado, né? Lembrando que em outubro e novembro, se você pretende fazer alguns treks mais exigentes, que é a parte alta, por exemplo, em Torres del Paine, o circuito O estava fechado. Porque as partes mais altas, elas demoram muito para descongelar. Então, assim, por causa da questão do risco e tudo mais, o parque, né, vai liberando os acessos de acordo com a neve que vai derretendo e os acessos vão ficando liberados, né? Eu não fiz nenhum trekking mais exigente em Chaltén, mas acho que lá também tem um trekking mais exigente que tem essa questão da neve. Pelo menos em Todos del Paine tinha. Uma das coisas, assim, que a gente sempre tem dúvida é como chegar. Eu fiz uma volta danada, eu acho que eu nem sou parâmetro, porque eu fui ficando de um lado para o outro. Mas você que já foi com o objetivo para ir para Chaltén, você está de São Paulo, e como é que foi para chegar lá? Bom, primeiro que não tem voo direto para lá, né? Então a gente fez uma escala em Buenos Aires e de lá a gente foi para o aeroporto de El Calafate.
Lá no aeroporto de El Calafate, tem um monte de opção de traslado para você ir para El Chaltén, ou para eu se quiser ir para Perito Moreno de lá, assim, ou algum passeio, já pode comprar lá direto. Então, o aeroporto, assim, tem bastante opção. Lá tem agência de viagem lá dentro, então dá para você comprar as coisas lá. Aí a gente comprou o traslado. Na verdade, estava planejado para a gente ir para Perito Moreno assim que chegasse. Só que como a gente tava bem cansada, a gente falou assim: ah, vamos direto para Chaltén e aí lá a gente faz alguma trilha e vai pra pousada e descansa, né? E deixa Perito Moreno pro último dia. E aí a gente pegou um ônibus, 3 horas de viagem, né? Igual você falou. E aí a gente fez uma trilhinha mais leve no primeiro dia. Mas assim, é bem tranquilo, assim, não tem como ficar perdido, porque você chega no aeroporto de El Calafate, você vai ver um monte de guichês para você comprar alguma passagem de ônibus para El Chaltén. Então não tem erro assim lá nessa questão. Primeira vez que eu fui, eu achei que eu seria a única pessoa indo para aquele lugar. Quando eu vi que todo mundo vai pro mesmo lugar, eu só persegui, eu não só ia atrás, assim, mas eu pensei, porque realmente vai para aquela parte, né? Para quem vai para aquela parte, tá aí do Rio, né? Buenos Aires, depois aquela parte, ou vai para Felipe Moreno, ou vai para Chaltén, né? Que são os pontos, assim, dali de destino. Então é muito fácil você se encontrar nesses lugares. O que fazer em El Chaltén e qual foi o seu roteiro de viagem? No primeiro dia, como a gente estava mais cansado, a gente fez a Laguna Capri. Lá foi só 8 quilômetros até chegar à Laguna. E depois a gente foi na cachoeira, né? Uma cachoeira da Patagônia. Eu achei que seria legal ter essa experiência e tal, que é diferente, né? Um pouco diferente. E aí a gente foi no Chorrillo del Salto. Sei, vou falar não, tá com sotaque aqui. Aí lá é 6 quilômetros, mas lá tem, se você alugar carro, tem como você chegar até até 500 metros antes da cachoeira, digamos assim, você não precisa fazer os 3 quilômetros a pé. E a mesma entrada que você usa para ir para Laguna Capri, Laguna de los Três, você usa também para ir para essa cachoeira. A gente aproveitou para poder fazer essas duas trilhas no primeiro dia. Já no segundo dia, a gente foi para Laguna Torre. Aí na Laguna Torre foi 20 quilômetros que a gente andou, tá? É uma ida e volta. Isso, ida e volta. É, lá, assim, a caminhada a gente considera fácil, tem desnível de subida, descida, mas é tão equilibrado que você acaba descansando na descida, cansa na subida. O negócio, assim, é bem tranquilo, né? E só a única coisa que eu errei nessa parte, eu acho que foi o tênis que eu usei no dia. Porque aí maltratou meus pés de um jeito que eu achei que ia comprometer os outros dias. Você usou tipo tênis normais, assim, de academia. Ah, Porque eu tô fazendo a transição ainda para calçado de trilha, né? Depois que eu quebrei o tornozelo, eu ainda tô fazendo essa transição, ainda tenho apego com os tênis, porque é o que é mais confortável para mim. é importante deixar claro que a Fabiola, ela teve um acidente, né? Então ela torceu ou não? Qual foi o acidente que você teve no Eu pé? quebrei o tornozelo em várias partes, aí tô com 2 placas, 7 pinos e tudo isso. Por isso, o tênis para ela não foi tão legal, assim, apesar de uma trilha ser fácil, mas ela colocou um tênis, então não foi muito bom por essa questão. Ela tá ainda com um pé um pouco sensível, né? Porque é fácil, mas é 20 quilômetros, né? É muita coisa, se eu vou pensar. No terceiro dia, a gente resolveu fazer a Laguna de los Três porque eu tava com medo de não dar tempo depois. E assim, mesmo com o pé maltratado, cheio de bolha, a gente foi fazer a Laguna de los Três. Lá fala que é 20 quilômetros também. Mas eu creio que tem um erro nisso daí, porque eu medi, deu 25 quilômetros, considerando saída da pousada. Então, eu creio que tem mais ou menos 22 quilômetros, assim, ida e volta, tá? Essa é bem tranquila até você chegar na parte que tem as placas lá, avisando, se você não tem resistência física, não suba. Porque é uma subida. Como eu acampei no parque, eu acampei no acampamento foi cenote, e eu não fiquei na cidade, eu só acampei.
Então eu acordei, eu não dormi, né? Porque os ventos da noite não deixam a gente dormir. A barraca você. Aí eu fiz essa trilha sozinha, porque eu acordei, levantei assim que né, começou a clarear. Aí eu fiz essa trilha sozinha e quando eu vi essa placa, eu falei, meu Deus, vou sentar aqui pra esperar alguém. Mas eles demoraram muito pra aula sozinha. Aí a temperatura estava bem agradável, assim, então foi tranquilo. A gente foi, tava já começando a chuviscar nessa parte aí, entendeu? Quanto mais subia, mais o tempo ia ficando mais. Lá teve um pouquinho de neve, então assim, tava nesse estilo. Mas assim, a subida na placa fala que você vai demorar 1 hora para subir. Aí lá em cima tem outra placa falando que você vai demorar 1 hora para subir. Lembra? Então, hora que, Para chegar depois. tipo, eu fiquei chateada quando eu vi essa placa. Eu falei, gente, mas eu tô subindo há 1 hora. Tem mais uma. Tá? E tá chegando que nunca chega. O problema não é a subida, o problema é você ter que fazer isso nas pedras soltas, né? Isso. Porque aí parece que você anda e você vai rolando para baixo também. Você vai andando e vai rolando para baixo. Esse ponto já tinha neve? Não, já não tinha Não, mais em fevereiro. não tinha. Não tinha, Ah, só os topos das montanhas que tinha. tá. Quando eu fui assistir, eu peguei a metade dessa trilha toda com neve, entendeu? Então, Acho que eu acho que um bastante caminhada, assim, quando você vai numa época que tá com neve, eu acho que na Patagônia, né, isso aconteceu muito comigo. Teve umas ralhadas de vento, que a parte bastante caminhada a gente usa assim. Eu levei o meu daqui do Rio, né, mas tive que despachar, porque não pode passar na bagagem de mão. Então, bastante, você pensa, quando vem a rajada de vento, você folga e pro lado, você fica assim, né, pro lado, pro outro. Então, bastante de caminhada é muito legal, assim, caso você queira fazer esse trekking, né, assim, de maneira mais exigente. Então, né, eu não levei, mas eu senti falta. Deveria ter levado. Eu senti muita falta, especialmente na Lagoa de los Tres. No quarto dia foi o dia da escalada. Então, assim, eu já estava com o pé bem judiado, e aí dava para escalar por meio período. Lá tem a agência, se você quiser um guia. E também, é, se alguém depois quiser, não é um croquis, são linhas das vias que tem lá no Paredão de los Condores e na Gurrita. Manda lá mensagem, tamo junto pendurado, que a Paloma tem. Tipo, eu não tenho mais. É, e aí, pede essa imagem lá pra ela, porque aí tem, quem quiser escalar, tá? Tá na graduação, acho que francesa, se eu não me engano. Mas traduzindo assim, eu fiz uma via de quarto sup, sexto sup e a táxi gringo na Agurrita que come foi de sexto sup, se eu não me engano. Então, foi isso. Eu contratei uma agência lá e as agências lá é por período. Se você quer meio período, é um valor. Se você quer um período completo, é outro valor. Eu contratei por meio período. ela forneceu todos os equipamentos, por exemplo, para a escalada, ela ofereceu os equipamentos ou você levou? Não levei nada, levei só sapatilha. Ah, show. Perfeito. Tá? Porque a sapatilha realmente eles não fornecem, por causa, né? Tamanho de pé é um negócio muito pessoal. Mas, tipo, cadeirinha, tudo, eu pedi pra levar, pra eles levarem, né? Porque seria algo mais que eu teria que levar daqui, aí vai custo de bagagem, essas coisas. Então, para quem quiser saber contratar guia lá os guias recebem dólares, e meio-dia é 190, tá? Então, assim, é cerca de 190 dólares e aí você consegue fazer uma escaladinha lá aquele paredão que já tem na cidade, assim, aquele lá que é o paredão cheio de vias. Quantos metros? Então, você vai... Sólido ou oco? É que eles falam assim, tem quantos metros de Isso. via Só na né? Gurrita. Isso. É porque, assim, no Paredão de los Condores tem o monolargo que eles falam, que é uma enfiada, que é tipo esportiva. E tem as multilargos, que é tipo, como se fosse fazer cume, mas assim, na mesma parede. Mas aí, como a parede nessa parte é mais extensa, então eles falam que é o multilargo.
E aí, assim, eu não sei qual que é a altura desses, mas tem vários que tem 2, 3 enfiadas. Na gorrita tinha, ai, se eu não me engano, 5 enfiadas. Se eu não me engano, 5 enfiadas. E eu não lembro o tamanho da parede. Se eu teria que ver em algum post meu se tem, alguma coisa assim. Sei lá, eu diria que é uns 120, 150 metros por aí, tá? Aí no quinto dia, a gente já tava cansado pra caramba. A gente vai cansando, a gente vai pegando outras alternativas. Porque eu tinha uma lista de outras trilhas que eu queria fazer dentro da cidade. Mas acabou que o cansaço às vezes não deixa. E a gente fez a contratação de uma agência, porque a gente não alugou carro lá, né? Depende também do que a pessoa vai fazer, se ela vai alugar carro ou não. A gente não alugou carro, a gente pegou um traslado até o Glaciar Vespegnani. Você já ouviu falar dele? Ele fica. Ele fica. E a Laguna Uemos? Não, não conhecia essa. Tá, é porque essa aí, você pega aquela estrada de terra que tem saindo de El Chaltén, aí você segue ela toda a vida, aí você chega lá nesse glaciar, tá? Vespegnani, só que para você chegar lá, você tem que pegar o barco. Então você chega no barco, aí tem lá 3 trilhas muito bem demarcadas, curtinhas. Você vai ficar lá cerca de acho que 2 horas. Se você quiser, você consegue fazer todas as trilhas, tá? E também depois a gente foi para Laguna Uemu, porque aí é um lugar que não precisa de pegar barco. Se você tiver com carro alugado, você consegue ir por conta própria, só paga a entrada lá. Aí a entrada, Vivian, eu não lembro quanto que eu paguei, mas era algo bem barato, assim. Eu não lembro mesmo quanto que eu paguei. E aí é 4 km. Você faz a trilha todinha, volta. Assim, a gente fez em 1 hora e meia, tá? Tirou foto, fez uma porrada de coisa. Voltamos e esse foi o quinto dia. Sexto dia a gente foi para o Calafate, fez Perito Moreno e a gente voltou para São Paulo. Foi isso. Quando a gente vai para um lugar assim, a gente cria muita expectativa, né? Às vezes a gente pensa, poxa, não achei tão interessante esse roteiro, não achei tão interessante esse lugar. Esse roteiro que você fez, né, com trilha, escalada, qual você acha que é o destino, assim, que não pode faltar no roteiro de viagem de uma pessoa que pretende ir para Chaltén? Em primeiro lugar, a Laguna de los Três, né? Porque, tipo, a visão pro Fitzroy, assim, é o que todo mundo quer, no final das contas. Se você faz a Laguna de los Três, é porque eu fiz o meu roteiro errado, por desconhecer, né? Mas você já pode passar na Laguna Capri, que também fica com o Fitzroy de fundo, fica lindíssimo, assim. E se a pessoa tiver um outro dia, eu acho que a Laguna Torre seria a segunda opção, assim, que eu acho que são as duas maiores, mas são as duas mais bonitas, sabe? Uhum. Então, Quando eu resolvi ir para lá, eu tinha noção do que eu ia fazer. Como eu disse, Chaltén nem estava nos meus planos, né? Eu fui para Perito Moreno, conheci lá, eu contratei uma agência, né, para me levar até o glaciar. E eu conversei com o guia local e ele me indicou ir para Chaltén e me deu um roteiro. Então ele falou: olha, se você andar rápido, você consegue chegar na cidade, você aluga os equipamentos, barraca, capo de dormir, já compra o lanche em Calafate, em Chaltén você aluga tudo e você já vai andando, você já entra no parque, né? E você faz a trilha, passa pela Laguna Capri, da Laguna Capri eu segui direto ao acampamento foi cenote, porque eu cheguei em Chaltén por volta de 10 horas da manhã. E até alugar tudo, né? E eu caminhei e tal, então eu cheguei assim no finalzinho da tarde. Montei o acampamento, dormi, acordei de manhã, Laguna de los Três. Na volta, você pega uma bifurcação, já vai para Laguna Torre, e depois você volta tudo e vai embora. Então, em 2 dias, se você anda capinha rápido, dá para fazer isso assim, de maneira um pouco corrida. Tranquila, não. É um pouco corrida, né? Mas realmente estarei. O lugar que você falou são que é esse que faz esse roteiro, né? Capri, Laguna de los Três. Ah, eu fiz a Laguna Sucia por cima. E que é muito legal é que na Laguna de los Três, ela estava congelada. Aí eu fui caminhando sobre a laguna e tem umas pedras assim do lado que eu vi de longe, de uma japonesa subindo. Eu falei, o que eu vontade de fazer lá atrás? Aí eu fui atrás dela. E eu vi ela subindo e depois ela subiu. Aí eu fui andando assim, subindo as pedras. Quando eu vi disso, do outro lado, assim, do lado esquerdo, eu acho,
É, tem a Laguna Sucia de cima, você consegue enxergar. Eu tirei uma foto, que é a última foto que eu publiquei, então eu também vi a Laguna Sucia, mas não fiz ela por baixo, dá pra fazer um trekking por baixo até a Laguna Sucia, né? Eu vi ela por cima, depois eu desci essas pedras, lembrando que tava com gelo, então as pedras não estavam muito soltas, porque elas estavam, o gelo estava segurando, né? Então eu não achei tão arriscado assim a ponto de cair. Não podia cair ali, né? Mas não achei assim, tava. Acho que se não tivesse gelo, seria mais arriscado por causa das pedras soltas. Então tinha um caminho bem demarcado, como se as pessoas andassem ali mesmo e fizessem esse caminho para ver a Laguna Sucia por cima. Também fui na Lagoa Sucia. Eu vou mostrar aqui rapidinho, Vivian. Eu usei esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, ele tem Ah, tudo. Aqui, ó. A Laguna de los Tres com a Laguna Sucia. Tá bem do ladinho. Então eu tava com ele sempre comigo, esse mapa. Então eu peguei ele de referência para poder montar todo o meu roteiro. isso. Lembrando que quando eu cheguei, eu não sei se agora tá assim, mas assim que eu cheguei em Chaltén, que é a cidadezinha que fica na entrada do parque, você é recebido, eles colocam um vídeo para você falando um pouco da cidade e do parque, e eu ganhei um mapa. Nesse mapa tem todos os restaurantes da cidade, assim como lojas para, se você quiser alugar algum equipamento, você tem ali tudo no mapa. Então, pelo mapa, eu já vi uma loja próxima, já fui aluguei os equipamentos, comprei, fiz um lanche ali e já fui direto fazer a trilha. Então, tem tudo demarcado direitinho, os lugares. Acho que são dois mapas. Tem o mapa que é só da cidade, se não me engano, né, com restaurantes e tal. E tem o outro mapa que é o mapa das trilhas. Então, tudo assim, muito marcadinho, com plaquinhas. E o parque, a melhor parte é que é de graça, né? Então, por exemplo, tu online, tu tem que pagar tudo. E é caríssimo, né? Chile tudo muito caro. Quando eu cheguei lá, tipo, tive a oportunidade de fazer um acampamento de graça, né? Eu falei, foi por uma semana aqui de graça. É bem legal, assim, porque tu não gasta muito se você quiser ficar direto no camping, né? Acampando no parque. Muita gente tem medo de viajar para esses lugares, assim, exatamente pela questão da orientação. Você acha necessário contratar um guia para visitar Chaltén e fazer as trilhas? Não, não, é muito bem demarcado. Tem placa. Inclusive, olha que legal. Quando você vai fazer, por exemplo, a Laguna Torre e a Laguna de los Três, a cada 1 quilômetro tem uma placa falando em qual quilômetro você tá. Então, assim, não tem como você se perder ali. Então, é muito bem demarcado. Eu acho que não precisa de guia. A coisa que vai precisar de guia é se você precisar, tipo, de um traslado, de um passeio de barco, aí talvez aí sim você precise de um guia. Mas tirando isso, as trilhas que estão ali com acesso dentro da cidade, não precisa mesmo. Eu também achei isso, né? Então, e eu tava sozinha, então, em um momento eu contratei guia, talvez como a Fabiola teve, ela contratou guia só para escalada, né? E aí envolve outras coisas, também equipamentos. Mas para você fazer essas trilhas dentro do parque, essas que a gente está falando, realmente não precisa de guia. São trilhas muito fáceis, não tem muito grau de dificuldade. A dificuldade maior pode ser nessa questão da temperatura, porque lá muda muito rápido, né? Então tem as janelas com relação ao frio, ao vento. Então, mas se você estiver bem preparado e conhecimento de trekking e caminhadas, então eu acho tranquilo fazer. Mas lembrando que são trilhas fáceis, mas o ambiente é perigoso, né? Pela questão da neve, do vento, mas as trilhas são bem demarcadas. Bem, depois de um certo horário também, elas ficam bem movimentadas, né? Assim, quando eu comecei, eu já estava, eu dormi no acampamento, então eu estava um pouco antes ali daquela subidona para chegar na Laguna de los Três. Então, quem dormiu ali no acampamento chegou na Laguna dos Três mais cedo do que quem saiu da cidade e teve que caminhar tudo. Então, chegou eu, um casal e essa japonesa, eram 4 pessoas só na Laguna de los Três. E a gente ficou lá até por volta de meio-dia que as pessoas começaram a chegar. Então, estava descendo e tinha muita gente subindo, tá? Então, é um caminho, assim, bem demarcado mesmo, bem tranquilo, bem... Nossa, assim, eu fiquei bem impressionada, né? Bem diferente daqui do Brasil, assim. Né? Eles valorizam muito essa questão do turista e não ficar perdido com plaquinha para todos os lados. Alguém perguntou ali o tempo, mais ou menos, que gastou para poder fazer. Isso aí é muito pessoal, né? Depende muito do ritmo da pessoa. Como, vamos lá, Laguna Torre é uma caminhada fácil, né? Sem aquela subidona que a gente tem.
Geralmente a gente gastou, assim, de 8 horas, 7, 8 horas, digamos assim, parando para tirar bastante foto, tá? E a Laguna de los Três a gente demorou mais, a gente demorou 9 horas e pouco também, parando para tirar bastante foto, ainda com descansando por causa dos pés bem judiado. Mas tem um detalhe, nessa época, que, que é a época do verão, para eles, o tempo de luz dura muito mais, né? Então, assim, dependendo do mês que você tá lá, dezembro a Paloma tava lá, anoitecia ela por volta das 22, 23 horas da noite, entendeu? Aí que começava a ficar escuro. Quando eu tava lá, ficava escuro 9 horas da noite, já em fevereiro. 9 horas é a hora que já caía a noite. E tirando isso, então você fica com muito mais tempo de luz. Então era comum você ver alguém começando uma trilha, por exemplo, lá pelas 3 horas da tarde, tá? Porque, tipo, tem luz, vai ter luz por um bom tempo, então. O que não acontece no inverno. O inverno não é bom de ir, primeiro porque tá tudo fechado, por causa do risco. E também, no auge do inverno, é 5 horas de luz, né? Então, É. não dá pra você fazer uma Laguna de Luz 3. Você gastaria, né? É bem rigoroso, assim. Uhum. Uma das preocupações que você tem que ter, assim, quando você vai fazer, né, por exemplo, se for um acampamento, realmente é importante que você tenha experiência, porque à noite a temperatura cai muito e tem muita rajada de vento. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Durante o dia estava ali uns 10 graus, 15, e à noite eu não sei porque eu não estava conferindo, mas, cara, caiu bastante a temperatura. Eu tive que usar aquele cobertor de emergência, que é um cobertor assim que você usava de dormir, menos 15 graus, né? Que eu aluguei. Então, a noite caiu tanto que eu tive que usar o cobertor de emergência, porque realmente eu senti bastante frio, assim, e ventava muito. Eu não sei se estava tão frio mesmo, se era medo, porque juntou o medo, o vento, o frio, e só tinha 2 barracas no acampamento, né? Também tinha mais uma. Uma dúvida muito comum sobre o que levar para fazer uma viagem dessa. Lembrando que a Fabiola ela fez essa viagem com bate e volta, não foi para acampamento. Então, mas também tem que tomar bastante cuidado, né, sobre quais são as vestimentas que você vai usar lá. O que você levou para essa viagem que você considera importante? Eu levei as 3 camadas, claro. Segunda pele, levei fleece e levei uma blusa. Por sorte, eu comprei ela um dia antes, que era bem quente mesmo, porque teve momentos perto das lagunas que realmente precisou, tava muito frio. Levei capa de chuva também, tá? Porque por causa desses microclimas que eu te falei. É, levei mais de uma bota, tênis, essas coisas assim, para eu poder ter variação para usar caso molhasse, né? Porque aí não ia dar tempo de secar. E foi isso. Algumas coisas eu senti falta, igual eu te falei, bastante caminhada e tudo mais. Não levei luva, eu acho que eu deveria ter levado luva, porque teve momentos lá que eu achei que eu ia perder a mão. Tava muito frio. Não conseguia tirar do bolso, assim. E é isso, basicamente é isso. Acho que a preocupação com as roupas mesmo. Eu tenho uma calça que ela é um pouco, ela é semi-impermeável, então assim, ela aguenta umas gotinhas, algumas coisas, uma nevezinha. Então eu usei ela para chegar essa parte que tem mais disposição para chuvisco, é, é, nevezinha, a gente pegou as nevezinhas bem fininha e tudo mais. Então, foi isso. Eu usei essa calça, usei outras também. Algumas molharam, algumas não. Então, assim, o ideal mesmo, eu acho, se você chegar perto das lagunas, é usar uma semi-permeável, assim, para sua calça realmente não ficar molhada. Aquelas calças mesmo de trekking, né, já ajuda um pouquinho essas calças tradicionais, né? Sobre o que levar, se você quiser uma lista completa, eu vou lançar um checklist com o que levar, que vai incluir toda a parte de vestuário, equipamento. Então, se você, por exemplo, eu quero ir fazer um acampamento, lá vai ter qual é o tipo de a mochila, né? Pelo menos a mochila que eu tô indicando que é a mochila que eu usei, que foi uma Deuter de 45+10. Para essa viagem, eu levei bastante coisa, porque eu fiquei 17 dias viajando. E lá eu deixei a metade das roupas que eu não ia usar, né? Usei uma calça só, porque eu só ia ficar 2 dias acampado. Então eu levei só uma calça, incluindo a calça
térmica, né? Então essa calça semi-impermeável, mas a calça térmica. E o restante dos equipamentos eu deixei no hostel. Então é normal, assim, você pode deixar no hostel os equipamentos para você conseguir fazer esse trekking mais leve, se você for fazer o acampamento. Então, tudo isso eu estou explicando direitinho nesse e-book, que é o e-book checklist, para você baixar. Eu vou deixar o link aqui embaixo ou o link na bio do meu Instagram, tá? Tem tudo lá certinho, o sistema de camada. Essa parte do sistema de camada, que é o vestuário, é muito importante se você seguir, né? Tem a blusa térmica e depois tem a parte de aquecimento também, para não correr o risco de sentir frio, porque é muito perigoso. A gente está indo para um lugar onde a gente não tem ideia do que pode acontecer. Já ouvi muitos relatos que dá medo, né? Sim, é meio complicado. Bem, A gente até brincou, eu mais meu namorado, porque tinha uma menina lá que ela tava com blusa de alcinha, indo pra Lagoa de las Três, até beleza, dentro da cidade, né? Não condiz com uma blusa de alcinha porque tava frio. Mas, tipo assim, ela tava de blusa de alcinha, um tênis que é sem meia, sabe aquelas meias bem soquetezinhas, que ela fica bem embaixo? E ela tava usando um tênis que eu tenho um parecido, mas que eu uso geralmente pra sair, porque ele não tem antiderrapante embaixo. Ah, super boazinha e tudo. Aí eu perguntei pra ela assim, essa menina sabe onde ela tá indo? Porque, tipo assim, ela vai chegar lá e vai passar um frio. E ela tava com um moletom normal, sabe? O moletom tá amarrado aqui na cintura. Um moletomzinho normal, assim. Aí eu perguntei assim, meu namorado, será que a menina do... Porque foi o lugar mais frio que eu fui, foi a Laguna de los Três, assim. Eu passei muito frio lá mesmo. Aí eu perguntei pro meu namorado assim, será que a menina do rolê aleatório, ela passa muito frio? Porque elas subiram, elas conseguiram subir tudo, mas eu penso que ela deu uma sofrida lá. Você pode até ir com qualquer roupa, assim, né? Mas você vai sofrer muito, porque é muito frio, perto dos glaciares, assim. a gente não tá muito acostumado com essas coisas, não, principalmente aqui no Rio. É, quando eu fui pra Torre del Paine, aí todo mundo falando, botando mó terror, né, naquele trem, que eu fui toda assim, toda equipada, legal. Também tinha gente de tênis, de academia, de shortinho, canete, regata. Os caras de regata com uma garrafinha de 500 ml de água, e eu toda lá, né, com gorro, com não sei o quê, toda equipadona, eu olhava pro lado, e o cara andando, não, aqueles gringos, né? Porque gringo anda muito rápido, tem uma resistência. Eu ficava olhando pro lado, brincando. Quando eu vi uma mulher de shortinho, eu falava assim, essa aí só pode ser do Canadá, que não é possível. Nesse nível. Tudo que tava, todas as camadas, e o pessoal de camisetinha e tênis de academia, tênis específico, assim, né? Obviamente que aí tem a parte do trekking mais existente, né? Que a gente tá falando uma parte, assim, que é difícil, mas não é aquela coisa de trekking, tu pisa e a neve vai quase pro joelho, né? Tipo o Everest da vida. Mas é muito comum a gente ver pessoas assim andando super tranquilos e você vai tirar ela toda preocupada, né? Aquele bicho de sete cabeças. Assim como também contratar guia, né? Então, se você está inseguro, se você não conhece, então contrata um guia. Mas se você já tem experiência, chegando lá, você analisa, ver como é que está o tempo, quais são as janelas, o lugar onde você vai estar, você vai conseguir estar com outras pessoas também, um lado pro outro. E dependendo, você também consegue fazer sozinho, sabe? Então, não vejo também tanta necessidade assim. Com relação à alimentação, o que você achou da culinária e qual restaurante em Chaltén, assim, qual lugar para comer você indica lá em Chaltén? Bom, a culinária não é o forte. Eu acho que eu, como mineiro, eu sofri lá, porque, tipo, a carne é dura, assim, não um monte. A gente experimentou alguns lugares, a carne é dura, assim, lá a guarnição você paga a parte. Então, eu tava até contando pra Vivi, assim, você compra o macarrão, mas você tem que pagar o molho também. Tipo, é assim. Se você comprar carne, não vem guarnição. Você tem que comprar ou a salada ou alguma coisa que vai acompanhar. Porque senão vem só a carne, literalmente. É, não é qualquer lugar que é legal de comer. Tem lugar que é caro e é ruim, tá? Se eu tivesse seguido o conselho da Paloma no primeiro dia, é, desde o primeiro dia, eu teria me alimentado bem todos os dias no La Oveja Negra, que chama o restaurante. Lá não tem restaurante mais caro ruim, e lá na Ovelha Negra é bem farturento assim o prato. Então eu acho que se eu mais meu namorado tivesse pedido para uma só pessoa, a gente teria dividido na boa, assim, teria dado tranquilo. Então, assim, você pede um prato que alimenta dois, entendeu? Então, assim,
esse seria o lugar que, assim, que eu mais gostei de comer, que eu achei que a carne tava boa, tava macia, tudo tava gostoso, veio bastante. Então, assim, esse foi o que eu gostei lá. Eu também tive essa experiência, lembrando assim, que eu não sou uma pessoa muito preocupada com relação à alimentação, né? Quando eu tô numa situação assim, que eu tô indo para fazer trekking, eu não olho para comida como comida, assim, eu olho como se vai me dar energia. Então, tipo, eu separo a comida por proteínas, gorduras e carboidratos, né? Eu vejo que dá. Mas realmente eu senti muita diferença quando eu saí do Chile e fui para Argentina. A minha experiência em o Calafate e Chaltén eu comi no acampamento, né? O que eu levei, assim, eu fiz minha comida. Mas em Calafate eu também não tive uma boa experiência com relação à comida. Na época eu fiz um stories mostrando, assim, na época eu comia frango, né? Mostrando meu frango, assim, com batata, que é polho com... Esqueci como é que você fala batata frita, alguma coisa. E, enfim, também não gostei muito desse restaurante que eu fui. Não sei se todos são assim. Então, tá aí a dica da Fabíola, bem importante. Quanto você gastou nessa viagem para Chaltén? E qual foi a melhor opção de você levar com relação a dinheiro? Foi reais, foi dólar? Como você fez esse câmbio quando chegou na cidade? Vamos por parte, né? Sobre o voo, né? O voo, geralmente, você pode ver qual que é a melhor opção. Às vezes você pega um até Buenos Aires, de Buenos Aires você pega outro, de outra empresa e vai para o Calafate. No nosso caso, foi mais vantajoso pegar pela Aerolíneas e, tipo, ficou 2.500 mais ou menos por pessoas, porque a gente foi mais ou menos no carnaval. Se a gente tivesse pegado o primeiro dia do carnaval, vamos lá, sábado, tivesse ido no sábado para voltar no domingo, a gente teria pagado ainda mais caro. Então a gente foi no domingo à noite para chegar lá na segunda-feira. Então foi onde saiu um pouco mais barato, assim, tem que fazer essas pesquisas, né? Então foi 2.500 do voo. Só lembrando uma coisa que é, o peso argentino está desvalorizando cada dia que passa. Todo dia, por causa da inflação, é um valor diferente, né? Então, na época, né? Vou falar na época, porque foi em fevereiro, os valores provavelmente devem ter mudado. A gente pagou 5.400 pesos, que dava mais ou menos US$ 30 e, tipo, R$ 129, tá? E pousada. Pousada, a gente cometeu um erro grave, que foi deixar para marcar para a última hora. E tem hostel, tem opções mais baratas, mas para a gente foi requisito ter banheiro privativo, quarto privativo e tudo mais. Então a gente gastou cerca de US$ 410 para esses 5 noites, 6 dias. E isso daria em reais 2.064, mais ou menos, tá? E também teve a questão de que a alimentação, geralmente você paga num restaurante entre 890 a 1.500 pesos. O que a gente fez de reserva por dia foi de US$ 5, mas eu diria que se a pessoa for reservar por dia de alimentação em restaurante, talvez reservasse, assim, para cada alimentação uns US$ 10 para dar com sobra, porque às vezes a pessoa pode pedir algo um pouco mais caro, tá? E e foi isso, assim, no total, assim, contando com os lanches de trilha que a gente comprou no mercado lá, a gente deve ter gastado cerca de R$ 6.000, né? Assim, eu tô contando o meu custo como se a pousada fosse só pra mim, porque ainda tenho a do meu namorado, né? Que foi tudo isso tirando a pousada em dobro. Então, foi mais ou menos isso, deu uns 6.000. Lógico, tem opção mais barata, igual a Vivian falou, dá pra você ficar em camping, dá pra ficar em hostel. É, aqui eu nem tô contando o guiamento, coisa de agência que a gente fez, mas tem a questão de alimentação mais barata, você pode comprar no mercado, que sai mais barato e às vezes fazer, se tá com fogareiro, né? E se for acampar, é você mesmo que vai fazer, né? Então, não tem jeito. Então, vai sair bem mais barato, com certeza. E então, assim, é uma viagem que eu acho relativamente em conta, assim, bem barata. Uma coisa também que lá eu não fiquei em hostel, né? Eu só fiquei acampada, mas em Pois Del Paine, eu fiquei acampada também.
E eu pagava mais caro para ficar em Torres del Paine, porque eu tive que alugar a barraca, o saco de dormir, pagar a entrada, pagar translado dentro do parque. Eu pagava mais caro dentro do Parque Nacional das Torres del Paine para acampar do que na cidade, num quarto privativo, com banheiro privativo e café da manhã, que é a cidade mais próxima, que é Puerto Natales. Então, para você terem uma ideia, né? A gente tá tudo bem, a gente está no meio da natureza, mas a gente imagina que, poxa, o cara da cidade que monta uma casa, te dá café da manhã, tá num quarto, com banheiro privado, com aquecedor, com chuveiro quente, é mais barato do que o acampamento em Torres del Paine. Por isso, quando eu cheguei em Chaltén, eu falei, nossa, que maravilha, né? Por mim, eu ficaria 5 dias acampando daqui. Ou talvez ia na cidade, comprava alguma coisa e voltava. Então, dependendo de como você organizar essa viagem, você faz valores, assim, da maneira que você puder pagar ou quiser pagar. É, a gente levou mais ou menos $950, né? Daqui para lá. Eu tava falando com a Vivian que lá existe o câmbio paralelo, né? Porque como a Argentina tá em crise, eles têm esse costume de guardar dólar. Então, assim, eles compram dólar. Por exemplo, na época a gente tava, o valor do dólar pelo câmbio mesmo normal tava, acho que 208. $1 valia 208 pesos. Se você fosse trocar num restaurante, qualquer coisa desse tipo, eles te pagariam 360 pesos em $1. E se sua nota for de 50 ou de $100, eles ainda pagam mais, 370 pesos, mais ou menos. Isso em fevereiro, quando eu fui, né? Eu não sei como tá agora, porque diariamente essa coisa muda. Então, o que compensa mais, você fala assim, mas vai ser difícil trocar dólar lá, que não sei o quê. Não é difícil, porque todo lugar faz. Uhum. Todo lugar. Tem lugar Tem. que troca até real. É. Tem lugar que troca até real, não é vantajoso, é muito mais vantajoso levar dólar, mas tem lugar que troca real. Quando eu comecei a programar a minha viagem, eu comecei a programar ela 4 meses antes. E enquanto eu estava vendo, 4 meses antes, assim, que eu comecei a pesquisar a passagem, né? E quando eu estava pesquisando passagem, eu já estava de olho no dólar, para pegar o real e trocar aqui no Brasil mesmo. Então, vi o dólar baixou, eu ia lá e ia guardando. Então, eu fiquei 4 meses, assim, esperando, né, baixar um pouco. Então, a média que eu consegui foi, na época, o dólar estava R$ 3,33, né? Agora tá assim, bom. Então, fui juntando o dólar e na hora eu dividi dólar e reais. Reais eu nem usei, assim, porque realmente eu só troquei. Na época eu troquei na casa de câmbio em Calafate, assim, porque foi mais rápido para mim, porque eu tinha pouco tempo, né? E, enfim, mas foi bem tranquilo também. É importante falar sobre isso, né? Porque tem muita diferença de um lugar para o outro. Agora, uma dica muito importante é nunca troque no aeroporto, né? Que é o lugar mais caro que tem. É. A gente ia trocar no aeroporto, pegar uns pesos, né? E aí a taxa era um absurdo, assim, era R$ 90 a taxa para você fazer a troca. A gente queria só trocar R$ 100 em pesos, só para ir no zerada de pesos. E a gente acabou desistindo, porque, pô, você vai trocar R$ 100, vai ficar 190 para você ter só R$ 100 de pesos. Aí a gente não achou que valia a pena. Aí acabamos não trocando e vai com dólar mesmo, cartão de crédito e precisar não aceitar, sei lá, se algum lugar porventura não aceitar dólar, a gente passa no cartão de crédito, né? Que aí vai na moeda do lugar mesmo. Então é isso, Fabiola. A gente terminou aqui a nossa live. Foi bem rapidinho mesmo, para a gente contar para vocês um pouquinho sobre como chegar nesse lugar, nesse paraíso. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, deixar mais alguma dica, alguma informação importante para que desejam visitar esse lugar. Não, não tô me lembrando, mas eu acho assim que o suficiente para você fazer os melhores pontos, eu acho que uns 3 dias em El Chaltén você faz os melhores, mas eu acho que o lugar vai tão a pena que eu acho que uma semana lá para você ficar com calma, fazer as outras trilhas mais curtinhas também seria uma boa. Então, no mínimo 3 dias, né? Para você conseguir visitar os principais pontos ali, os principais lugares. E assim, uma semana seria o ideal, porque você também que faz tudo muito corrido, né? Então, às vezes você pode pegar um dia que a janela não tá boa e você perde um dia inteiro, né? Ou tá ventando muito e tal. Então,
e tira também um dia para descansar, curtir a cidade é linda, assim, e dá uma emoção tão grande, porque você vê uma galera chegando de mochilão, a galera toda em rua, não sei, parece que você tá, assim, num parque para quem gosta de trek e escalada, sabe? Todo mundo com aquele mesmo estilo, todo mundo naquela mesma vibe, chegando um monte de gente com mochilão, e o outro um monte de gente de mochilão indo embora, então é muito legal ali ficar na cidade. Eu achei bem encantador, assim, porque você olha as pessoas, elas estão indo ou voltando de algum lugar. Todo mundo com a sua mochilinha nas costas, aquela coisa. Assim, vem gente do mundo inteiro, então na trilha mesmo, você quase não escuta o português ou o espanhol, você escuta outros idiomas, idiomas do mundo inteiro, muita gente na trilha, muita gente de outros idiomas, aí você fica pensando assim, pô, um lugar desse, né, reúne gente do mundo inteiro, tanta gente, porque é muita gente, pelo menos quando eu fui, tinha muita gente. Então você fica meio que encantado, assim, que você nunca. A gente vai no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, por exemplo, tem lá sempre um gringo falando a outra língua e tudo mais, mas não é todo mundo. Ali, praticamente é todo mundo, né? Então, assim, parece uma torre de Babel, sei lá. Bom, então, assim, eu achei bem legal isso, assim. Realmente uma Disney de quem gosta de trekking, assim. Uma pergunta muito frequente, assim, que me fizeram, e tem gente que não gosta, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Entre Torres del Paine e El Chaltén, qual eu prefiro? Então, assim, eu não fiz o circuito em Torres del Paine, até porque o O estava fechado, e o W eu não consegui vaga para acampamento. O W você sai daqui, você sobe, aí tem que acampar aqui, você desce, aí tem que acampar aqui. Então você sobe, entendeu? Então você tem que conseguir os acampamentos certinhos para cada dia de caminhada você dormir. Eu só consegui o acampamento do primeiro dia. E tinha um acampamento lá no último dia, mas não tinha como caminhar isso tudo em um dia para dormir. Então eu fiquei acampada no parque, num acampamento que deu, que estava disponível, porque eu aluguei quando eu cheguei no parque. As pessoas alugam 6 meses antes. Eu cheguei no parque, falei, oi, tem vaga ali? Aí tinha uma vaga. Eu falei, por isso que eu vou querer, fiquei acampada. Mas com relação ao público, com relação a valor, com relação à experiência, eu com certeza gostei mais de Chaltén do que Torres del Paine. Chaltén eu acho que é uma imersão muito maior dentro da natureza, você não tem muitos acessos a essa coisa da estrutura, né? Por exemplo, que Torres del Paine tem, e você sente também uma diferença no público, é um público muito mais raiz ali, né, que tá visitando. Não, Torres del Paine não tem, até porque existe essa transação de parque, né, porque fica bem perto, Torres del Paine, Chaltén, assim, fica próximo, né, então é muito comum a pessoa sair do lugar e pro outro. Mas eu senti bastante diferença, assim, com relação a esse tipo de público, e eu gosto mais dessa parte mais rústica, mais, né, de imersão mesmo dentro da natureza. Então, com certeza, eu curti mais Torres del Paine, que também foi de graça. Torres del Paine não, Chaltén, que também foi de graça, né? Então, assim, ficar lá amarradona, de né? Então, eu gostei bastante. Então é isso, pessoal. Obrigada, Fabíola, pelo seu tempo aí pra gente bater esse papo. Eu que agradeço. Lembrando que eu vou deixar o checklist também para vocês terem mais informações sobre o que levar, tanto se você for fazer viagem em acampamento ou essa viagem para ficar em hostel. E também a próxima live vai ser sobre Torres del Paine. Também vou convidar outra pessoa para vir aqui para falar um pouquinho com vocês sobre Torres del Paine. Então, na semana que vem, talvez eu já faça essa live. Então é isso. Obrigada, Fabiola. Eu agradeço. Tchau, gente. Tchau. Legal. Obrigada. Tchau.